Urge a necessidade de criarmos atletas de alto rendimento. O Brasil ele nunca criou, de certa forma, esse costume de criar atletas para futebol, e sim jogadores de futebol. E eu quero que você entenda o seguinte: ao longo da nossa história, querendo ou não, nós formamos grandes jogadores de futebol, poucos atletas. A mudança de chave que a gente tem é a chegada do Pelé. O Pelé ele é o maior atleta da era antiga e também da própria era atual. Ele é a virada do que a gente entende de jogador de futebol, aquele peladeiro. Obviamente ele tem uma disciplina técnica e tática, mas não ao ponto de ser o Pelé. E ao longo da nossa história do futebol brasileiro, a gente teve alguns outros atletas, né? O Zico foi um atleta, o Sócrates foi um atleta, mas principalmente quando a gente olha para a estrutura do nosso país e nosso costume cultural de formar jogadores, quando a gente olha, né? Por que o Ronaldinho não jogou mais Copas do Mundo? Por que o Kaká não jogou a Copa de 14? Por que o Adriano não jogou a Copa de 10? Muito também por questões, obviamente, questões pessoais, mas questões de disciplina tática e que a gente já tem como questão cultural, né? Eu quero que a gente entenda o seguinte: a maioria dos jogadores, eles vieram de situações precárias, principalmente econômicas, e aí você tem esse menino que ele surge pro mundo, ele já vai pra Europa muito cedo, ou faz carreira, uma boa carreira aqui no Brasil, consegue muito dinheiro e consegue sair daquela situação de pobreza, consegue trazer muito dinheiro, fama, muito cedo, antes dos 30 anos, né? Ele venceu na vida. Isso é inegável. E é muito mérito, com muito esforço, com muito trabalho. O próprio exemplo do Ronaldinho, quando eu trago aqui. O Ronaldinho, pra mim, ele não é um atleta de futebol, ele é um jogador de futebol. Ele conseguiu vencer na vida muito cedo, com muito mérito, com muito esforço. A gente nunca precisou de atletas. A gente também, querendo ou não, ficou pra trás na evolução do futebol. O futebol foi evoluindo. A gente tem esse jogo muito mais físico, dinâmico, com muito pouco espaço e aberturas para aqueles talentos que precisavam de muito tempo com a bola. A gente vê, por exemplo, Romário. Dificilmente um Romário hoje em dia jogaria futebol, porque precisaria de espaço, precisaria de tempo. A gente precisaria de atletas de futebol em campo, porque o futebol mudou, as tendências mudaram, as dinâmicas culturais mudaram, e a gente precisa também se adaptar a essas mudanças, né? Eu acho que não é um problema, por exemplo, é um problema esse cara ser vitrine na Europa, mas não é um problema esse cara ser um atleta. Eu acho que a gente tem esse problema de assimilar e, querendo ou não, puxar muito pra esse lado da magia, mas falta a responsabilidade nossa de termos criar atletas de fato. Eu espero que o Brasil tome essa resolução, principalmente depois dessa eliminação para a Noruega, que a gente consiga ampliar essa longevidade na seleção brasileira.